todos os inventários, juntei a nota devolutiva, juntei toda a documentação, medição do terreno. E estamos aí há uns 2, 3 anos tentando resolver a situação dessa usucapião. Porque houve litígio entre os herdeiros também, né? Judicialmente demora um pouquinho mais. Vai demorar, pode... Não, já está em no... vias de resolver, se Deus quiser, já vai 3 resolver. anos? Otimismo, hein? Parabéns. Não, mas vou te falar. A gente tem... eu tive acesso a um caso aqui de uma usucapião com 60 dias. Judicial. Que isso? Com 60 dias. Mas por quê? Porque era apenas uma regularização documental, que não tinha como passar pelo registro de imóveis, porque ia ter que ouvir testemunhas, ia ter que, né, ter algumas declarações, que no judicial é possível, né, junto com o juiz, ele tem essa autoridade para reconhecer alguns documentos que o oficial de cartório não tem. Então, quando chega com toda a documentação prontinha, o juiz analisa e fala, não, tá ok? Então, publica o edital, faz o prazo do edital. Muito ativo. Um caso ativo. Eu baixei esse processo, deixei ele salvo, falei assim, qualquer hora eu ainda vou ter um desse, tá lá. 60 dias é muito rápido, dias. Parabéns. Mas 60 dias de usucapião. Não foi meu, foi de um colega, mas sim. tá lá de Mas exemplo que eu ainda assim, vou conseguir um assim. Poxa. Agora, a gente tá falando de regularização. O que é mais comum? Quais são os documentos necessários? Por exemplo, eu acabei de comprar um imóvel. Quais são os documentos necessários aqui para me fazer essa regularização dele? No cartório de registro de imóveis ou na prefeitura? Aí você vai me falar tudo. Na prefeitura aí, ele precisa... Os documentos, todos os documentos, eu não vou lembrar, assim, quais são os documentos de fato para dar entrada na prefeitura agora. Mas, assim, os técnicos eu vou saber dizer exatamente, porque, de fato, vai ser a planta ali, a planta do projeto arquitetônico, o levantamento arquitetônico, se caso a modificação já existente, no qual não teve projeto anterior, aí o levantamento arquitetônico, memorial descritivo, a RT do engenheiro que fez o trabalho, e tem outros documentos também que são documentos pessoais também do posseiro ali, que vai passar para o nome dele o imóvel. E depois, posterior, esses documentos que vai gerar aí os outros demais documentos, que vai dar entrada no cartório de registro de imóveis, que eu vou deixar, mais uma vez, a doutora da continuidade, para complementar. Quando você vai fazer uma compra e venda de um imóvel, né? Vamos para o mais fácil, que é um lote, não tem a construção. Então, eu preciso da inteiro teor do imóvel, da matrícula desse imóvel, documento pessoal das partes, vendedores, compradores. E aí a gente tem algumas etapas, porque aí você tem que fazer o ITBI, né? Que é o imposto de transmissão entre vivos, que passa pela prefeitura. Aqui em Caratinga, por exemplo, é 2,5, né? Não sei exatamente. É 2,5 de imposto sobre avaliação. Então, você dá a entrada, faz esse TBI. A prefeitura vai avaliar esse imóvel e vai cobrar um imposto de transmissão. Mas vai de acordo com o tamanho do imóvel? Sim. Aí é uma avaliação interna o lá da critério prefeitura. No caso, o mínimo é 2,5. 2,5 sobre a avaliação, é o seu imposto. 2,5 é o imposto que você vai pagar sobre a avaliação. Ou seja, quanto mais caro o seu imóvel, maior é o valor do imposto. Perfeito? Aí você paga o imposto para a prefeitura. Com a guia de TBI, paga os documentos pessoais das partes, a gente vai para o cartório de notas fazer escritura de compra e venda. A gente vai formalizar essa compra e venda, esse negócio. Então, faz a compra e venda ali no cartório de notas. Todo mundo assinou a escritura, pagou o documento, pagou também o negócio, pega a escritura e leva para o registro de imóveis. Aí o registro de imóveis vai publicizar essa transmissão e vai colocar na matrícula essa compra e venda. Quando tem as averbações, aí a gente pega toda essa documentação que ele falou junto à prefeitura e faz a averbação dessa construção já direto no registro de imóveis. Então, para fazer uma compra e venda hoje é isso. Você passa na prefeitura ITBI, vai no cartório de notas, faz a escritura de compra e venda, pega essa escritura, leva para o registro de imóveis. E paga, né? Paga a prefeitura, paga o registro, a nota e paga o registro. E paga a prestação de serviço. Só que... De quem está fazendo a regularização do imóvel. Tem esse caso que é muito importante. Exatamente. Mas às vezes até o mais importante, porque se você não tem uma pessoa te acompanhando nessa regularização, às vezes você tem prejuízos aí que não valeria a pena. E o importante é você fazer essas etapas, pagar essas etapas, porque no ano que vem a tabela sobe,
Sempre. a, O imóvel, vai, Sobe. o imóvel vai valorizar, então você vai pagar a tudo sempre tabela mais. sobe em todos os setores, Tudo vai subir. Prestação fora de serviço vai subir, legislação. as taxas, o valor do imóvel. Porque se sobe o valor do imóvel, o percentual é proporcional ao valor do imóvel. É. Então, tudo sobe. Fora a legislação, né? Que sempre vai exigir algo novo. E quanto mais tempo passar, Outro desafio. mais documentação vai ser exigida, dependendo da situação. Uma perguntinha aqui, Júlio, chegou pra gente aqui. Pode. Acho que essa aqui é bem interessante. Acho que é mais direcionada pra você, tá? Vamos lá. É, Lá vem. como que é feita a medição, o levantamento planimétrico e o projeto legal? Isso é sempre necessário? Para fazer a confirmação de medida do terreno, vem o agrimensor. Eu vou tentar responder essa pergunta porque ela não foi muito bem específica no meu entender, tá? No caso do terreno, Quer fazer por partes? Quer fazer por partes? Vou fazer por Vamos partes. quebrar ela aqui, É. então. Como é feita a medição? Vamos começar assim, então. tá, a medição, se for do lote, vai fazer a confirmação de medida ali do lote, do que é feito por um agrimensor. Normalmente é um agrimensor que vai lá e faz os levantamentos do terreno para confirmar a medida daquele lote. Se for essa pergunta com relação ao lote. Uhum. Então, confirmou a medida, vai dar entrada na prefeitura ali com toda a documentação para confirmação de medida do lote. Se for a respeito da área construída, vai o engenheiro civil, normalmente o engenheiro civil, o arquiteto também tem essa competência, tem essa atribuição legal, e vai chegar naquela edificação ali, vai fazer toda a medição, vai trazer para a planta, para o desenho, o que de fato ali existe, a edificação existente. Então, a medição é isso aí. Aqui no caso, estamos aqui, é uma edificação, vamos supor que vai pedir para fazer o levantamento, as medidas. Eu vou vir aqui, vou medir toda a edificação e chegar na minha empresa, eu vou passar aquilo ali para o software, né, para o computador e tal, e onde vai gerar a planta, o projeto arquitetônico, com todos os cortes, planta de situação, planta de implantação, enfim. Acho que eu consegui esclarecer. Uhum. Aí tem um levantamento plano e altimétrico. O plano e altimétrico é diferente do planimétrico. O plano altimétrico vai pegar os desníveis. Até confundem muito isso. Inclusive, teve um processo judicial que eu participei, que eu apresentei uma proposta lá nos autos do processo para participar da perícia e o advogado questionou isso. Mas não vai precisar de levantamento topográfico, plano e altimétrico. Claro, no processo, nesse trabalho, só ia precisar do planimétrico. Aí eu expliquei que o planimétrico é só o plano, é só o horizontal. Só o que está ali no meu horizonte. O plano e altimétrico vai pegar os relevos ali, o agrimensor no caso. O conceito de um ou outro aí seria isso. Então os dois são levantamentos topográficos. O levantamento topográfico planimétrico e plano e altimétrico. Agora o projeto legal. O projeto legal é o levantamento arquitetônico ali aprovado junto ao município, que ele se torna um projeto legal. Eu vou fazer ali a medição toda da edificação, né? No caso, se tratando de uma edificação já existente. Eu faço o levantamento arquitetônico ali daquela edificação, se tratando de edificação já existente, e dou entrada ali no município para ele se tornar um projeto legal. A aprovação do município, ele vai se tornar um projeto legal. E é sempre necessário. Para regularizar o imóvel, sim. Para chegar à parte da regularização junto ao cartório de registro de imóveis, ele passa ali pelo município. Para ficar de forma legal, legalmente, reconhecimento legal pelo município. Por isso que tem a regularização legal, reconhecimento legal junto ao município e junto ao cartório de registro de imóveis. Uhum. Agora, vamos fazer uma jogadinha rápida aqui. Começar com a Ingrid. Quais são as 3 maiores dúvidas que os clientes têm para você que chega no seu escritório? Por que eu preciso fazer uma usucapião? Né? Justamente por isso, pensar assim, mas é meu, eu comprei, eu paguei. E aí é uma dúvida, porque temos muitos irregulares. O inventário é muito complicado também, porque que essa pessoa hoje que está aqui com a posse desse imóvel tem que regularizar, vamos supor, um inventário de um terceiro que ele nem, né, fazia parte. E essa diferença do que é propriedade e posse.
Porque isso daí, as pessoas não conseguem entender que são termos jurídicos, é termo técnico, porque a posse é você estar naquele imóvel com o domínio dela. A propriedade é você ter o seu nome registrado e publicizado em matrícula. Então, são coisas diferentes. Você tem um contrato, você tem uma escritura, então você só tem a posse desse imóvel. Você demonstra que você é dono ali, mas como possuidor. Propriedade não, é você ter o documento registrado, igual ele falou lá no começo. Só é dono quem registra. Justamente para ter a propriedade, é só aquele que está lá no registro. Exato. Para as suas 3 maiores dúvidas. As minhas dúvidas. Acredita que lá no escritório aparece perguntando o que é a diferença de posse e propriedade também? Mas enfim, é o que ela disse, né? O documento de posse é o título de posse, que é o contrato de compra e venda, por exemplo, é um título de posse. E o título de domínio, que é a escritura registrada, que é a matrícula. Mas aparece também, por que eu preciso fazer isso? Pra que eu preciso regularizar meu imóvel? Tipo isso. Acontece de aparecer, peraí, beleza, eu já tenho a escritura. Aparece muito assim, só que eu já tenho a escritura lavrada. Aí eu já tenho a escritura do meu imóvel. Tem, tá, então traz pra mim. Aí quando vai ver, não tá registrado, não gerou um número de matrícula no cartório de registro de imóvel, não gerou aquele número de matrícula. Então aí eu vou explicar para ele que ele não tem, de fato, o domínio, ele tem a posse. E aí ele me pergunta, para que eu preciso fazer isso? Que aí eu vou explicar. Você vai se tornar proprietário, dono é quem registra. Mas beleza, só isso não é suficiente, de fato. Às vezes a pessoa vai pensar assim, o leigo ali, ele vai pensar assim, beleza, mas eu tô no imóvel. Aí eu vou explicar para ele as vantagens do financiamento, as vantagens se ele for resolver vender o imóvel, além da segurança jurídica, fato. Mas para o leigo ali, para mim eu vejo perfeitamente a segurança jurídica, porque eu vi o mundo da engenharia legal. E ela vive o mundo do direito ali, que também é a interface, no meu caso, engenharia legal, interface direito e engenharia, né? E ela vive o mundo do direito. Eu vejo isso perfeitamente, mas pro leigo ele não vai ver isso. Traz segurança jurídica. Mas ele não tem esse conceito claro de segurança jurídica. E daí eu vou explicar para ele outros pontos. Por exemplo, no caso de quando duas pessoas compram aquele imóvel, pode acontecer de o outro regularizar primeiro e ter algum probleminha. Pode ter o ponto também de ele precisar financiar. Vamos supor que ele precisa fazer um investimento em algum outro negócio dele. Ele pode ali alienar parte do imóvel dele. Posso pegar crédito, esse problema? Quando você não faz essa transmissão na matrícula, inclusive apareceu esses dias uma análise a respeito. O imóvel estava no nome do antigo proprietário, e aí chegou uma notificação de penhora desse imóvel. Porque o antigo proprietário tinha uma empresa que entrou em processo judicial, e o processo judicial lá trabalhista penhorou esse imóvel e bloqueou essa matrícula, e esse imóvel vai a leilão. Só que ele é desse cliente que me procurou há, sei lá, 15, 20 anos. Mas é a posse. Só a posse. Ele não regularizou na matrícula. E quando um processo judicial está em andamento, o juiz não sabe se você mora nele ou não. Ele manda fazer busca no imóvel, manda fazer busca no cartório. Bateu lá que você tem um imóvel no cartório, bloqueia. Bateu que você tem um carro, isso acontece muito com carro. Você vende ali o carro e não transfere. Tá executando uma dívida, bloqueia o carro. Então, acontece a mesma coisa com o imóvel. Então, se você não transfere, você não regulariza essa situação da matrícula, se aquele antigo proprietário está com uma ação judicial, falece, né, vai entrar no inventário desses herdeiros, e se esses herdeiros quiserem reivindicar esse imóvel, porque estava no nome do pai deles, eles querem o imóvel. Então, é muito temeroso você não fazer essa transmissão. Você pode concluir o desfecho dessa situação? Não, essa situação, a minha ainda está em análise, chegou recente. Quando chegou o imóvel para mim, que eu fui baixar a matrícula e olhar, deve ter umas 7, 8 indisponibilidades da matrícula, porque essa pessoa tinha uma empresa, vários funcionários entraram com processo, vários fornecedores entraram com processo,
E o juiz vai colocando na matrícula que ela não pode ser transmitida, não pode ser regularizada, não pode acontecer nada com aquele imóvel, porque ele está em garantia dentro do processo. Mas aí entra como uso campeão, se dependendo dos anos que ele tiver lá no imóvel, aí, você pode A fazer isso. indisponibilidade bloqueia aí também. Entendi. Aí a situação fica bem... Aí você que é o possuidor, você não vai entrar com uso campeão, você vai entrar como terceiro interessado de boa-fé e vai provar de alguma forma que você comprou aquele imóvel, que ele é seu, que ele não tem nada a ver mais com o patrimônio daquele antigo proprietário. Mas aí Mas se você tiver só o título de posse, que é o contrato de compra e venda, ele tem o registro? o registro está no nome do antigo Então, proprietário. o novo, se ele tem um título de posse já há N anos, no qual Tem. entra Só que nos requisitos? aí você tem que entrar naquele processo, fazer a Sim. justificativa naquele Claro. processo. É disso que eu... Entendeu? eu tô comentando. Não é você abrir Agora, um processo leigo de uso campeão. perguntando, Pode. no meio desse período, o que acontece com o atual proprietário? Esse que não tem o registro. proprietário ou Quem está possuidor? morando, quem está morando. Possuidor. É, Passa raiva. não dorme. Não dorme. Por exemplo, ele despejar da casa? Não, né? Não. Aí é que entra a função, né, do advogado nessa situação para já entrar nesse processo e começar a justificar. Olha, esse imóvel não tem nada a ver com esse patrimônio mais dessa pessoa. Então, não pode ser despejado e tal. Só que você precisa fazer a defesa técnica dentro daquele processo. E ele vai passar raiva, vai ficar muito tempo ali, porque processo judicial a gente sabe que demora. Esse muito Mas tempo. Não quanto vai... tempo, Não, mais ou menos? Nossa, imprevisível. Tem processo de 6, de Meu 10, de é 15 anos. imprevisível. É mais processos trabalhistas, assim. Processos judiciais demoram. Portanto, é que eu fiquei, assim, surpresa me falar que resolveu um com 60, ainda mais uso campeão. Mas esse Mas foi um caso atípico. foi atípico. Esse já estava com os documentos todos formulados, todos requisitos Uma bem exceção à regra redondinho, né? Aqui, Aí sim. tem um caso aqui também, eu cheguei a falar já a respeito da pergunta que você tinha me feito, com relação às três questões que normalmente vêm no escritório. Eu acho que eu cheguei a falar aqui. Mas tem um caso também parecido com o dela, que a Caixa Econômica Federal colocou determinado imóvel em leilão e o determinado imóvel, os dois imóveis, as duas partes no processo, tinha matrícula. Tinha matrícula atualmente, mas que veio de uma transcrição. Voltando de novo na transcrição. E teve essa discussão aí, de fato, quem que era, para quem que ia ficar ali o imóvel. Na verdade, é um processo ainda que está tramitando. E vem a discussão no caso de que, porque os dois não têm endereço certo do imóvel. Não tem na descrição da matrícula, no teor da certidão de inteiro teor, não vem a descrição ali de fato. Só fala que é rua tal, rua X, não tem o número do imóvel. Não tem como localizar o imóvel. Próprio certidão de cadeia dominial não encontra o imóvel. Então aí que vai pro lado, às vezes o tipo de processo, por exemplo, nesse processo uma ação tem uma ação de missão na posse. Então se discute ali o direito de propriedade e não posse. Mas claro que a outra parte ela pode apresentar ali que ele tem posse ali tantos anos. Então assim, num trabalho especial no caso desse tipo, por mais que se discute ali a propriedade, é muito importante também trazer ali a posse do imóvel, se ele tem mais de 15 anos, para que possível seja ganhar aquilo ali. Porque assim, imagina, se um mostra que de fato tem um número da propriedade daquele imóvel ali, tem a escritura com o número do imóvel identificando que é dele. Porém, você já está ali 15, 20 anos. Aí vem o documento de posse para discutir aquilo dali, porque, enfim, é um documento que é uma discussão que rola muito com relação à transcrição e propriedade de posse, com relação a esses pontos, no qual é preciso sempre trazer, no caso, a posse, um processo similar que ela estava falando aí, no caso da posse, propriedade de posse, trazer a posse. Eu tenho um caso que Por conta eu precisaria desenhar. É complexo o que eu falei, mas... Eu tenho um caso que justamente mistura esses dois sistemas registrais, né? Que era muito precário. Então, a gente tinha um registro Torrens, que aí desse registro virou 2 transcrições, porque tinham 2 proprietários. Uma transcrição, o proprietário era dono do térreo, e na outra transcrição, o proprietário era dono da laje. Tudo no mesmo lote, é o mesmo imóvel.
Esse dono do térreo vendeu esse térreo dele depois da mudança registral de 77. Então, obrigatoriamente, o registro de imóveis pega essa transcrição e transforma ela em matrícula. Essa transcrição da laje virou 2, 3 andares a laje, não foi regularizada e continuou nessa transcrição, antes de 77. Aí essas pessoas faleceram, têm herdeiros. Hoje o herdeiro resolveu regularizar junto à prefeitura. Fazer, né, a averbação da construção do imóvel, demonstrar que aquilo ali é um prédio, fazer instituição de condomínio, formalizar tudo. Esse primeiro andar não quer participar. Virou e falou assim, não vou fazer, esse imóvel é meu, que é a questão da frente da casa, que eu falei, que é domínio comum e tudo. E ele bate o pé que não, que é tudo dele. Só que se você pegar, é um lote só com uma construção. Só que essa parou no tempo e essa veio para registro. E aí a gente está parado nisso, num processo judicial. Complexo. Para demonstrar que isso é um condomínio, é um prédio. Que existe área comum, que existe garagem, que Mas existe... na descrição inicial, como que está na descrição? Lote. Só Lote com fração. Com fração? Com fração. Tem fração Então do tem primeiro fração, mas andar. tá tudo certo. Estamos indo para a segunda instância já. Estamos indo já para a segunda instância para tentar resolver. Para tentar resolver. Tá vendo como que é complexo? Porque a gente precisa... eu preciso, como advogada, estou defendendo meu cliente, eu preciso convencer o juiz de que eu estou certa. Mas nem sempre o juiz entende, né? Então, muitas vezes